Espiritismo sem mimetificação. Apresentação: Núbia Polatti. Olá, sou Núbia Polatti. Bem-vindos ao Espiritismo sem mimimi. Quero te convidar para refletir aqui com a gente sobre temas espíritas que a gente ouviu falar. Lá na Casa Espírita sempre fala que é assim, que não é. A gente vai lidar com os temas espíritas sem mimimi, sem mistificação, sem mitificação. Quero te convidar para refletir comigo hoje sobre o tema: o que o Espiritismo proíbe? Você sabe responder isso? O que o Espiritismo proíbe? Vamos pensar junto. O Espiritismo não é uma doutrina proibitiva, mas é instrutiva. Eu vou repetir para você refletir sobre isso. O Espiritismo não é uma doutrina proibitiva, é instrutiva. Então o Espiritismo vai sempre te dar direcionamentos do que você decide se é proibido ou não. Você já viu, por exemplo, em alguma casa espírita, cartaz proibido fumar? Eu nunca vi, eu não sei, aí na sua casa espírita tem essa plaquinha, mas eu já reparei, todas as casas que eu fui, nenhuma delas tem proibido fumar. E eu nunca vi ninguém fumando dentro da casa espírita. Isso não quer dizer que espírita não pode fumar. Quer dizer que espírita respeita os que estão à sua volta, né? Então, aí está a questão. A instrução. Você já sabe que não faz bem fumar. Se você fuma, daí é problema teu, só não incomode o coleguinha. E daí eu vou te lembrar uma frase de Paulo de Tarso, abre aspas: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Bacana que Paulo de Tarso falou, né? Isso daí se tornou até um lema espírita, né? Eu quero focar em num pequeno trecho disso daí que diz: não me deixarei dominar. É isso, a gente tá num mundo cercado de tentações. Todos nós somos tentados. Jesus foi tentado, né? Quando ele esteve aqui entre nós, quando ele foi ali para o deserto, simbolicamente o diabo o tentou, né? E ele soube resistir. E ele pede que a gente faça o mesmo, que a gente resista às tentações. O Espiritismo te liberta através do conhecimento. Já leu os livros, as obras básicas do Espiritismo? Por exemplo, o Livro dos Espíritos é um manual. É um manual de como proceder perante a vida. Te explica tudo, desde que você tenha entendimento para direcionar aquilo para o caminho do bem, que te guie no caminho que te levará à elevação moral e intelectual. Só que o Espiritismo também te conscientiza, né? Ele te instrui e ele te conscientiza que não tem nenhuma escolha sem perda, né? Quando eu escolho ir pelo caminho da direita, eu estou abrindo mão do caminho da esquerda. Como está sendo as tuas escolhas? Que caminho você está escolhendo? Eu já até comentei, a gente tem o caminho das tentações, né? Como diz simbolicamente, a porta larga e a porta estreita. Qual porta você está escolhendo? Das facilidades, a dos prazeres momentâneos? Ou você prefere construir algo melhor para a tua vida? E quando eu digo vida, não estou dizendo só desta encarnação, né? Estou falando da nossa vida, que é bastante longa. E daí essa liberdade é estabelecida pelas leis de Deus. Já ouviu lá no Livro dos Espíritos que tem as 10 leis morais, as 10 leis naturais, as leis divinas? Cada tradução está de um jeito, mas são aquelas 10 leis catalogadas por Kardec. Tem a lei de liberdade, um dos conceitos dentro da lei de liberdade. Vou ler de forma como está lá. Concede ao ser inteligente pensar e agir
conforme o seu próprio discernimento. Olha que coisa legal! Deus nos considera já crianças grandinhas, crianças espiritualmente falando, crianças que já têm condição de escolha. Como está sendo tuas escolhas? Será que Deus está fazendo certo, te deixando livre? É claro que tá, né? Tô só te provocando. Outra questão que está lá na Lei de Liberdade diz da responsabilidade decorrente das tuas escolhas. Então, como eu te falei, o Espiritismo não te proíbe, ele te conscientiza. Você faz as tuas escolhas. A bênção do livre-arbítrio que nós possuímos, né? Como Paulo de Tarso diz, tudo me é lícito, porém nem tudo me convém. Eu tenho livre-arbítrio, eu posso escolher. E dentro dessas escolhas, eu estou bastante ciente das consequências. Não adianta você falar, mas eu não sabia. Sabia! Daí eu vou falar de Marcos. Lá no Evangelho de Marcos, ele diz que Jesus falou assim, abre aspas, pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Uma frase boa para a gente refletir, né? Você está fazendo escolhas baseadas no teu prazer momentâneo, baseados em aqui, agora. Você está deixando a vida te levar? Tome as rédeas da tua vida, faça escolhas conscientes, use tudo aquilo que você já aprendeu com o Espiritismo, com tua família, inclusive com o que já deu errado. Né? Aquilo que já deu errado que te sirva de amparo para você prosseguir pelo caminho da retidão. E você tem inteligência suficiente para saber o que é certo e o que é errado. Como é que eu sei disso? Você é filho de um Deus amoroso. E se Ele te deu a liberdade de agir, Ele sabe que você tem condição de caminhar pelo caminho do bem. E quando você for fazer escolhas, se você tiver em dúvida, como eu te falei, você tem inteligência suficiente para saber o que é errado e o que é certo. Tá na dúvida? Busque teu irmão, busque Jesus. Ele vai ter sempre uma resposta para as tuas dúvidas. E daí você faz as escolhas certas, mesmo que o caminho seja mais difícil. O caminho pode ser mais difícil, mas a recompensa vai ser muito maior. Então, tenha em mente, você é o único responsável pelos teus atos. Alguns irmãos nossos acham que eu posso colocar a culpa do que deu errado no diabo. Para o Espiritismo, a responsabilidade é só tua. Algumas pessoas colocam a culpa na falta de condições. Não justifica tuas escolhas. E nós espíritas, pior, que a gente fala que foi culpa do obsessor. O obsessor muitas vezes está aprendendo com você. Você faz maldade, fala que foi o obsessor falou, opa, eu tô aqui aprendendo as maldades com ele. Tô brincando, mas tenha consciência que a responsabilidade é tua. E olha, vou terminar com uma frase de Emmanuel. Abre aspas. Você é livre para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. Faça boas escolhas e que a paz do nosso Divino Mestre nos envolva e que Deus nos abençoe. Você acompanhou Espiritismo sem mimitificação.